Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto da ordem de trabalhos prende-se com a audição do Sr. Dr. André Trindade, Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, que temos o gosto de contar e que saúde e cuja presença muito agradeço. Cumpre-me apenas chamar a atenção das senhoras e deputados dos termos em que esta audição irá decorrer. Na verdade, são duas audições, portanto, são dois temas autónomos. A entidade respondente aqui é a mesma, razão pela qual irei dar a palavra, nos termos regimentais, ao Grupo Parlamentar do Chega, que disporá até 4 minutos para formular as suas questões, merecerá uma resposta imediata por parte do Sr. Dr. André Trindade, que eu agradecia que se pudesse conter, na medida do possível, também nos 4 minutos, na exata medida em que, terminada essa sua primeira resposta, irei dar sucessivamente aos diversos grupos parlamentares, também pelo mesmo período de tempo, a palavra para formar as suas questões e devolver-lhe a palavra, nesse caso, para responder afinal, portanto, agregando e, portanto, é expectável que alguma coisa que não tenha tido a oportunidade de pormenorizar nessa sua primeira resposta possa desenvolver ao longo dessa segunda resposta. Terminada essa ronda, seguir-se-á uma muito curta de 1 minuto a cada grupo parlamentar, também de resposta conjunta, e, terminada essa ronda, faremos então a audição do segundo tema, termos em que irei então dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, mas já lá iremos. Portanto, não há nenhuma dúvida metodológica. Sra. Deputada Cristina Henriques, presumo sim, exatamente. Faço favor, até dispõe de 4 minutos. Faço a palavra é sua. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ACSS. Nós estamos aqui na sequência do que foi tornado público na Operação Gambérria, a detenção de 2 funcionárias administrativas de uma unidade de saúde familiar por suspeitas de inscrição fraudulenta de cidadãos imigrantes no SNS com atribuição indevida de números do utente através de documentação alegadamente irregular. Isto não é um caso isolado, nem um lapso administrativo. A investigação contabiliza, à data, 16 detidos e 26 arguidos, envolvendo perfis diversos. Quando uma rede desta dimensão toca no número do utente, toca na porta de entrada do SNS. O número do utente não é um detalhe informático, é a chave de acesso a cuidados, prescrições e recursos. Se o sistema é permeável, o SNS perde integridade, os dados deixam de ser fiáveis e o planeamento fica contaminado. No SNS já sob pressão, isto significa mais procura descontrolada, mais filas e mais injustiça para quem cumpre regras e desconta. Gostaria de lhe colocar então algumas questões. Pode dizer-nos de forma concreta qual é a responsabilidade da ACSS na definição de regras, validação e supervisão do processo de atribuição do número do utente? Pode estabelecer quem responde quando há falhas? Gostaria também de saber quais são hoje os requisitos documentais mínimos para a atribuição do número do utente a cidadão estrangeiro. Existe verificação cruzada automática com bases de dados do Estado ou a avaliação contínua depende do que é apresentado ao balcão? Sr. Presidente, existem alguns mecanismos automáticos de alerta para padrões anómalos. Picos de inscrições numa unidade, volumes fora do habitual, repetição de moradas ou contactos, ou concentrações incomuns associadas a certos cidadãos administrativos. Se não existem, porquê? Foram feitas algumas auditorias nos últimos anos, especificamente ao processo de atribuição e validação de números de utentes? Pergunto. Foram regulares e preventivas ou reativas depois de aparecerem suspeitas? Pode informar-nos, Sr. Presidente, se a ACSS recebeu alertas, denúncias ou sinais internos de risco antes de se tornar o caso público? Se recebeu, que medidas tomou? Se não recebeu, isso significa falta de canais eficazes ou falta de monitorização? Sr. Presidente, como é que a ACSS assegura que o planeamento do SNS assenta
em registros fiáveis quando está em causa a possibilidade de inscrições indevidas em número tão elevado? E que medidas existem para impedir que registros irregulares agravem listas de espera e pressão nas urgências e nos cuidados de saúde primários? Última pergunta. Gostaria de saber que medidas imediatas pretende adotar para reforçar a validação e cruzamento de dados, impor planos de auditoria obrigatório e criar bloqueios ou alertas quando há inconsistências. E pode indicar prazos concretos, dias, semanas, meses? Termino com um pedido claro. Pode informar-nos se a CSS remeter a esta comissão, se a CSS pode remeter a esta comissão por escrito um plano de correção com medidas, calendário, indicadores e um relatório preliminar com o que já é possível apurar sobre a dimensão do problema e as vulnerabilidades identificadas? Mais uma vez, quando o Estado perde controle sobre a porta de entrada do SNS, o custo não é abstrato, paga-se em tempo de espera, em recursos desviados e confiança destruída. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Então, a palavra ao Sr. Dr. André Trindade para responder. 4 minutos, faça favor. Muito bom dia aos senhores deputados, senhoras deputadas. Agradecer também as questões colocadas e a oportunidade que temos também de falar sobre um tema que tem sido recorrente. E, portanto, como a senhora deputada bem disse, o Registro Nacional do Utente é uma base de dados onde, naturalmente, nós identificamos os utentes do SNS. Mas qualquer cidadão, quando entra no SNS, é-lhe atribuído o Número Nacional do Utente, o NNU. Mas eu gostaria, antes de partir aqui para a resposta a algumas questões que colocou, dar nota que ficou a sensação do caso que foi publicado nos jornais, e isso constava até do próprio press release da Polícia Judiciária, dizia: importa referir que a obtenção do Número Nacional do Utente representa a consolidação do processo de legalização em território nacional e a garantia de assistência médica através do SNS. Portanto, para além daquilo que naturalmente irei procurar clarificar na sequência das questões colocadas pela senhora deputada, eu gostaria de dar primeiro esta clarificação muito importante, que é: a atribuição do NNU não tem relação com o processo de legalização em território nacional, considerando que o NNU é atribuído a qualquer cidadão, contacta o SNS enquanto utilizador do sistema e que é atribuído mediante informação de identificação do utente, nome, data de nascimento, enfim, já vou dar mais detalhes sobre isso, e que não exige documento de residência. Portanto, só também procurar separar os efeitos imediatos da atribuição do NNU. Não é por eu ter o NNU que as questões de legalização ficam resolvidas. A senhora deputada perguntava muito bem quais são as responsabilidades da ACSS. Para perceber as responsabilidades da ACSS, eu queria só dar nota do enquadramento legal, ou seja, está tudo muito bem definido sobre as responsabilidades das entidades. Temos, para esse efeito, enfim, o despacho 14.830 de 2024 e o despacho 40 de 2025. O primeiro define as condições para o registro de cidadãos e o segundo, como é que se processa a inscrição nos cuidados de saúde primários. Este primeiro despacho dá muitas respostas àquilo que a senhora deputada agora perguntava e no artigo 5º, creio eu, diz que as inscrições e este processo todo é feito nas unidades de saúde do SNS. Hoje em dia, grosso modo, nas ULS, que já juntam os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Antes tínhamos esta separação, antes de 2024, mas atualmente é nas ULS. E pergunta à senhora deputada, e bem, mas muito bem, então é feito, mas que validações? Ora, nós, como os senhores sabem, desde há uma década, sensivelmente, que o tema da proteção de dados, o cruzamento de dados, tem sido um tema muito crítico e, portanto, ao balcão, digamos, ao balcão dos centros de saúde, dos hospitais, o que, quando um utente se desloca para se inscrever, o que lhe é pedido é um conjunto de informação que está neste despacho. A informação, ela é transversal a todas as pessoas que pretendam: o nome, sexo, data de nascimento, país de nacionalidade. Estou a ler o que está no artigo 5º deste despacho. País de naturalidade, distrito, concelho, freguesia, quando a naturalidade é portuguesa, tipo de documento de identificação, número de documento de identificação, número de identificação fiscal, a residência. Esta informação
Quando estamos a falar de um estrangeiro com residência permanente em Portugal, só acresce mais um elemento importante, que é a autorização de residência. Portanto, o que difere entre um nacional e um estrangeiro a residir em Portugal é só mais este documento. E depois a senhora deputada pergunta, e bem, muito bem, então, o utente desloca-se, e que validação é que é feita? Ora, o SNS, ao contrário, por exemplo, de instituições bancárias ou de outras instituições do Estado, não tem autorização para fazer cruzamento de dados. Portanto, para qualquer utente, à data de hoje, se inscrever no SNS, tem de levar todos os seus documentos, comprovativos desta documentação toda e dizer, olha, está aqui o meu cartão de cidadão, veja, sou o André, a pessoa vê atrás que o número corresponde, carrega essa informação e, portanto, toda esta documentação que aqui está, ela tem de ser verificada manualmente mediante a apresentação presencial desta documentação do utente ao balcão das unidades de saúde. E, portanto, é assim que é feito. E, portanto, a qualidade da informação é diretamente proporcional à capacidade de verificação das nossas equipas da informação que o cidadão lhe dá. Perguntar-me à senhora deputada, mas não há uma verificação além disso, da fiabilidade? Não há. Não é porque não se pretenda fazê-lo, é porque, de facto, o cruzamento de dados é um processo delicado. Em tempos, enfim, antecipando aqui uma resposta a uma questão que a senhora deputada me fez, em tempos a ACSS já procurou, junto à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que houvesse aqui alguma facilidade de fazer este cruzamento de dados, não obteve esse consentimento, iremos tentar novamente, é algo que andamos sempre a tentar fazer, e acho que já ultrapassei o meu tempo, peço desculpa. Teremos tempo, senhora deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então prosseguir, e nos termos em que eu referi, o Sr. Presidente teria a amabilidade de anotar as questões, porque eu só lhe darei a palavra depois de formular as questões. Segue-se então o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Isabel Fernandes. Faz favor. 4 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da CSS, Dr. André Trindade, obrigada por estar aqui hoje connosco a prestar estes esclarecimentos. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD entende que as instituições do Estado funcionam e devem funcionar sempre que surgem indícios de irregularidade ou de fraude. Foi exatamente isto que aconteceu. Nesta situação, as autoridades judiciais iniciaram há mais de 2 anos este processo de investigação de uma rede criminosa organizada que culminou recentemente, em novembro, portanto, na notícia desta detenção de 2 cidadãs, 2 funcionárias de USF, de uma USF suspeita do envolvimento fraudulento na inscrição de cidadãos estrangeiros no SNS através de uma documentação que seria irregular. É neste contexto que surge então este requerimento apresentado pelo Chega e, embora a investigação esteja em curso, entendemos que esta audição também pode vir a acrescentar ou contribuir para enriquecer ou para, de alguma forma, ser construtiva neste processo que está em curso. A fraude que ocorreu no âmbito da inscrição dos novos utentes no SNS, processo operacionalizado através do registro, como disse, do Registro Nacional de Utentes, que é a base nacional da identificação administrativa dos utentes e que, no fundo, é o instrumento que temos central para organização, planeamento, funcionamento e até financiamento do próprio SNS. Recorde-se que a inscrição no RNU para a obtenção do Número Nacional do Utente, neste momento, como disse, é feita presencialmente, através dos documentos de identificação apresentados e, inclusive, o comprovativo, então, de morada, apresentado presencialmente nestas USFs. Mas, Sr. Presidente da CSS, a realidade recente colocou-nos numa situação e perante um desafio estrutural. O número de cidadãos estrangeiros inscritos no SNS aumentou de uma forma abrupta na última década, passando de 160 mil em 2017 para quase 1 milhão em 2025. Este crescimento rápido não foi acompanhado durante vários anos por mecanismos administrativos, tecnológicos, de planeamento, adequados à dimensão deste fenómeno e à nova população que, entretanto, o país tem. É importante também dizermos aqui com clareza hoje aos senhoras e senhores deputados que, para o PSD, todas as pessoas que vivem em Portugal
devem ter acesso aos cuidados de saúde de que necessitam. Isto não é uma dúvida para o PSD e também não aceitamos que seja uma questão politizada. Este é um princípio humanista e constitucional que o PSD defendeu sempre. Mas também é igualmente verdade que esta entrada descontrolada dos novos utentes sem preparação prévia do sistema gerou pressão sobre os serviços, fragiliza os sistemas administrativos e cria este espaço para estas situações abusivas ou fraudulentas, como se veio a verificar. A resposta a este problema nós entendemos que não pode nem ser de alarmismo, como alguns partidos, como o Chega, têm criado, mas também não pode ser também de negação, como o PS fez durante 8 anos. E a resposta tem que ser clara. E esta resposta este Governo já começou a fazer, nós entendemos, através da reforma, da modernização e do reforço da capacidade do Estado. E é precisamente que este caminho que já começámos a fazer e através também da criação da Comissão de Combate Antifraude, ou Combate à Fraude do SNS, uma das estruturas dedicada a prevenir, detectar e combater estas irregularidades. Em paralelo, estão em curso outras modernizações, outros processos, como a informatização progressiva do processo de inscrição no Registro Nacional de Utentes. Dr. André Trindade, neste espírito construtivo, deixávamos-lhe então algumas questões. Que medidas concretas é que a ACSS tem implementado para reforçar a qualidade e integridade destes dados no Registro Nacional de Utentes? Em que fase se encontra a digitalização e informatização do processo de inscrição no RNU e qual o calendário possível para a sua plena concretização? E que avaliação faz da atual articulação, já nos deu aqui uma ideia, a articulação entre os sistemas de saúde e a administração interna e este cruzamento de dados, que é um processo que urge acontecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade, também. 4 minutos, faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Partido Socialista, quero saudar o Dr. André Trindade, Presidente da ACSS, agradecer a presença nesta audição, agradecer os esclarecimentos que já nos foi dando e que certamente irá continuar a dar e que nos permitem ter uma visão melhor compreendida sobre este assunto. E o motivo que explotou este requerimento do Chega e esta audição já foi aqui apresentado. Falámos então nesta operação levada a cabo pela Polícia Judiciária sobre estas suspeitas de inscrição fraudulenta de cidadãos imigrantes no SNS. E desde logo porque falámos de imigrantes e de saúde, há uma nota importante que quero deixar, que é: o Partido Socialista, obviamente, não compactua com qualquer tipo de mecanismo que seja ilegal e que permita qualquer tipo de favorecimento ilícito e que ponha em causa a integridade, a transparência e a legalidade dos procedimentos. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui reiterar que o Partido Socialista também não se revê naquela que é a visão do Chega e, enfim, de outros partidos à direita de restringir o acesso ao Serviço Nacional de Saúde de imigrantes em situação ilegal. Até, e porque falamos de saúde, entendemos que esta visão não só é desumana, mas sobretudo é prejudicial à saúde pública, porque falamos muitas vezes do tratamento de doenças que podem contagiar a população e, portanto, é uma ameaça para todos nós. E estas dimensões que falei nem sequer são contraditórias, devem ser tratadas com a devida atenção. Isto dito, nós sabemos que a ACSS, pela natureza das funções que lhe são confiadas, são detentoras de um vasto conjunto de informações sensíveis e que devem ser, enfim, armazenadas e tratadas com o devido cuidado. E nós sabemos também, já aqui nos foi dizendo, quando o cidadão contacta uma unidade de saúde familiar para que haja o registro nacional do utente, enfim, existem aqui diversos patamares que são seguidos. Desde logo, há diferentes registros, consoante o cidadão esteja com a sua situação totalmente regularizada ou não, registro atualizado, registro em curso, registro incompleto, e, portanto, o que eu lhe pergunto neste primeiro momento é: que mecanismos é que a ACSS tem ao seu dispor para assegurar a fiabilidade dos dados que são tratados? Já nos foi dizendo aqui que este processo tem que ser feito pessoalmente e, portanto, muito depende também daquele que é o contacto com a pessoa que o recebe. Mas, portanto, perguntando-lhe isto, gostaria de saber também que procedimentos é que tem instalados para avaliar quando os dados são introduzidos, estão corretamente introduzidos, se são feitas avaliações ao longo do tempo, se fazem auditoria dos sistemas e de que maneira todos estes processos são feitos.
E já agora, importa também perceber qual é o acompanhamento que é feito pelos serviços para cidadãos estrangeiros que não têm um documento de autorização de residência válida em que é atribuída uma tipologia do registro em curso. Portanto, se o sistema depois lança algum alerta quando passa o prazo para perceber se aquele processo está a ser devidamente acompanhado. Há aqui um aspecto que me parece também muito importante em toda esta cadeia de informação e falo nomeadamente da componente digital. Nós sabemos que o digital na área da saúde é, sem sombra de dúvidas, um forte aliado na prestação de melhores cuidados às pessoas. Aliás, há um investimento para a transição digital da saúde que é contemplada no PRR e falamos de um financiamento superior a 300 milhões de euros. E, portanto, tendo em conta também esta dimensão, pergunto-lhe que avanços têm sido alcançados nesta matéria em termos tecnológicos e de execução do PRR. E, para além de qualquer mudança que possa ser feita, obviamente, a nível informático, há também a dimensão dos recursos humanos, que é muito importante, e as competências que tem a cada momento. E pergunto-lhe que tipo de intervenção é que tem sido feita também nesta maneira de capacitação dos recursos humanos para que tenham mais conhecimentos no domínio digital e também para que haja este melhor atendimento às pessoas. E, por fim, deixava também uma questão sobre as listas de utentes por profissionais de saúde, porque nós sabemos que a limpeza, digamos assim, das listas de utentes do SNS é um procedimento administrativo contínuo que cabe à CSS e, portanto, para que haja esta remoção de inscrições indevidas, sejam elas inscrições em duplicado ou outro tipo de situação. E, portanto, também aqui peço que nos faça um retrato, quase como uma descrição do estado da arte, para percebermos como é que é feito este trabalho de reorganização das listas de espera. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não está mais nenhum grupo parlamentar, portanto, Sr. Presidente, 8 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado pelas questões colocadas. Vou falando, procurando abarcar as questões que foram respondidas. Muito bem, aqui foi referido, de facto, nós, desde o ano passado, passámos a ter aqui uma estruturação da forma de organizar esta base de dados, ou seja, este espaço foi essencial para que nós olhássemos para aquele lago de informação que é o RNU e começássemos a estruturar. Como a senhora deputada Sofia Andrade agora bem disse, passou a haver uma tipificação dos utentes, aliás, isso está plasmado neste despacho, com os dados regularizados em curso e dar nota que esta base de dados tem doentes vivos e doentes que já cá não estão, mas são importantes para efeitos de análise histórica de toda a nossa base de dados. E, portanto, este espaço é essencial para nos organizarmos com esta dimensão de registro atualizada, em curso, incompleto e em histórico. Este espaço saiu no final de 2024, previu um período de carência, se bem se lembram, a ACSS, juntamente com a SPMS, enviou SMS, fez uma campanha para as pessoas irem regularizar e isto não é para os 10 milhões de portugueses, portanto também temos de ter aqui uma noção. Esta base de dados neste momento tem cerca de pouco mais de 250 mil utentes que estão exatamente nesta posição, que é utentes que não têm esta informação obrigatória para se poder usufruir do SNS completa. E, portanto, não o tendo, o que virá a acontecer muito provavelmente no final deste mês é que termina o período de carência e vai-se fazer uma análise e perceber se estes utentes, passado quase um ano, os SMS, etc., se estes utentes têm o seu registro ativo ou não e, portanto, deixam de estar em curso e passam para o registro incompleto nos exatos termos em que está previsto neste despacho. Medidas para melhorar, de facto, não sei se os senhores deputados já têm a app do SNS 24, se não tiverem desde já convido a rapidamente fazer o download, que é rápido, e a modéstia à parte para o SNS, a app está muito bem construída e, portanto, nessa app também nós, utentes, podemos pôr os nossos dados e, portanto, isso é a interoperabilidade possível que nós temos, que é o utente entra com as suas credenciais e, portanto, toda a informação que lá coloca passa automaticamente a estar validada em sede por caso em concreto.
enfim, como imagina, o caso está em segredo de justiça, está em investigação, mas sobre os números eu gostava também de dar nota do seguinte, que é, no que concerne à unidade que tem vindo a ser falada e para o período em conta, eu diria que as pessoas que provavelmente foram visadas ou que eventualmente, alegadamente, terão feito parte de uma eventual rede, as inscrições que terão feito, curiosamente, e é um aspecto muito importante, que é, eu estando inscrito no SNS, não significa necessariamente que eu possa beneficiar gratuitamente dos cuidados de saúde prestados no SNS. Ou seja, só quando eu tenho esta informação completa é que eu passo da condição de terceiro pagador, ou seja, o que é que isso significa? Quer dizer que se eu for ao SNS, há alguém, um terceiro, que vai pagar os cuidados que me são prestados, para passar para a condição SNS. Condição SNS significa que eu vou ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, tal como outro cidadão qualquer que está inscrito e que tem esta informação, não terei de incorrer em encargos financeiros para a prestação de para os cuidados que me foram prestados. Dar uma nota importante: esta questão do pagamento só se coloca no final da prestação dos cuidados e não à entrada para o sistema, que também é outro aspecto muito importante, que muitas vezes pode gerar alguma confusão. Mas estava eu a dizer que, curiosamente, estes alegados registros que foram feitos com inscrição nos cuidados de saúde primários representam apenas 5% dos registros da própria ULS e, portanto, diria que 97% dos registros foram registros que nem deram sequer direito a médico de família e portanto, 90%, portanto, dos alegados casos, 90% ficaram com condição de terceiro pagador. Ou seja, se qualquer um destes alegados beneficiários se deslocar ao Serviço Nacional de Saúde, terá de pagar às suas expensas os cuidados que lhe forem prestados. Portanto, também para dar aqui nota sobre o caso em apreço. Sobre as questões de interoperabilidade, dar nota que, de facto, há casos de interoperabilidade do RNU. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, quando qualquer cidadão, ou porque nasce, ou por outra razão qualquer, perde o cartão de cidadão e dá início ao seu processo de pedido de cartão de cidadão, automaticamente essa informação é atualizada no Registro Nacional de Utente. Um aspecto muito importante também é outro nível de interoperabilidade que existe, que tem a ver com a AIMA, ou seja, em alguns processos da AIMA há a criação automática do NNU, ou seja, não significa que o utente fique com tal condição SNS, significa simplesmente que há um conjunto de serviços do Estado que, em articulação com a AIMA, para um determinado cidadão estrangeiro, geram ali o NIF, o cartão da Segurança Social, o número do SNS e, portanto, nesse contexto existe essa interoperabilidade. Outro aspecto, 6 minutos. Mecanismos para assegurar a qualidade dos dados. De facto, os mecanismos existentes só podem decorrer de duas situações. Ou do caráter do utente, portanto, está a falar a verdade, está a dar os dados, portanto, quando alguém me dá um cartão de cidadão, eu assumo que aquele cartão de cidadão é verdadeiro. Quando alguém me dá um comprovativo de morada, eu assumo que é verdadeiro. E, portanto, é nesse sentido. O que nós, do futuro, naturalmente, poderemos fazer é voltar a reiterar o nosso pedido, e é algo que vamos procurar fazer junto à Comissão Nacional de Proteção de Dados, para procurar que haja cruzamento e, de facto, como os senhores deputados transversalmente já disseram, o RNU é um instrumento muito importante para o planeamento, para nós também percebermos o perfil dos nossos utentes, as necessidades dos nossos utentes e, portanto, nesse sentido, é uma estratégia que está em curso. Naturalmente, como eu disse há pouco, a app do SNS 24 pode ter um papel muito importante porque o utente, por sua iniciativa, pode atualizar os dados.
Em relação também às questões da limpeza, eu queria dar nota deste aspecto muito importante. Nós, por simplicidade conceptual, se calhar falamos em limpeza, mas nós não fazemos limpeza de listas. O que é que nós fazemos mensalmente? Passou-se a fazer desde que saiu este despacho. Ou seja, há um sistema central que olha mensalmente para médicos que nas suas listas tenham vagas e mensalmente, de acordo com determinados critérios que estão previstos na lei, atribui utentes a essas vagas. E, portanto, há este cuidado de garantir que não há vagas vazias nos médicos e, portanto, que elas são preenchidas com utentes que ainda não têm médico de família. As questões de ser estrangeiro ou de ser nacional, eu diria que da leitura destes dois despachos fica claro que não há aqui nenhuma diferenciação de acordo com esse critério. Há sim uma diferenciação de apresentou a documentação necessária, não apresentou. Aliás, como a senhora deputada Sofia Andrade há pouco referia, as tipologias, estas tipologias, os critérios a que procuram responder é exatamente esse. Tem os dados, tem a documentação apresentada, muito bem, está elegível para ser utente do SNS e beneficiar da condição SNS. Aqui mais... Sobre as questões de denúncia, a senhora deputada, vou só aproveitar, já estou para lá, e termino já. Sobre as questões de denúncia, eu queria dar nota que a ACSS, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, recebem mais de 20 mil pedidos dos tribunais sobre informação no âmbito de processo, etc. Portanto, e que nós não recebemos denúncias desta natureza. Normalmente, e como foi este caso, são denúncias que chegam a tribunal, ao Ministério Público, depois têm desenvolvimentos, mas quando os tribunais nos pedem informação, os tribunais não nos dizem em que contexto é que essa informação está a ser pedida. Aliás, é uma prerrogativa dos tribunais, pedem informação e se nós não a dermos em tempo, até nos habilitamos a ser multados. E, portanto, é algo que nós temos muito cuidado, que é garantir que prestamos toda a informação atempada no âmbito dos processos que estão em curso, quer no Ministério Público, quer nos tribunais, a quem nós, naturalmente, estamos obrigados a dar resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à segunda ronda, ainda neste tema, penso que as mesmas senhoras deputadas. Certo. Então, Sra. Deputada Isabel Fernandes, faço favor, 1 minuto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os esclarecimentos do Dr. André Trindade e alertou aquilo que eu, no minuto apenas, voltar a reafirmar que o PSD está empenhado num SNS universal, humano, eficiente, robusto, resiliente, mas que para isso não podemos compactuar e devemos ser intransigentes nesta luta que iniciamos também no combate de antifraude e de abusos, e só através disso é que nós podemos voltar a recuperar a confiança dos cidadãos no SNS e, portanto, resta-me apenas perguntar se acrescentava mais alguma sugestão no sentido de aproveitamento daquilo que tem sido a modernização dos sistemas informáticos ou das medidas implementadas, se encontra aqui alguma medida que possa acrescentar e que lhe pareça útil para diminuir estes esquemas fraudulentos no SNS. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, também 1 minuto, faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só referir-me aqui às intervenções que falaram em políticas humanistas de atendimento e, enfim, política humanista não é fechar os olhos à fraude nem fingir que a porta de entrada do SNS pode ser uma folha de papel passada num balcão. O que está aqui em causa é não está aqui em causa negar cuidados a ninguém, é garantir a integridade e controle num sistema que já está no limite. Há 2 detenções numa OSF e uma operação com 16 detidos e 26 arguidos. Isto não é retórica, é criminalidade com impacto direto no Sistema Nacional de Saúde. A resposta da ACSS é uma fuga. Pode dizer que o RNU não tem relação com a aquisição de nacionalidade, mas tem relação com o acesso ao Serviço Nacional de Saúde e com a integridade do Estado. Dizer que as inscrições são feitas na ULS não iliba, porque as ULS executam, mas a ACSS define regras, controla o sistema e tem dever de supervisão. Se o sistema permitiu atribuições indevidas em volume, houve falha de controle.
Quando a ACSS admite que não há autorização para cruzamento de dados, está a confessar, no fundo, que não pediu, não promoveu, não criou salvaguardas legais, nem implementou alertas automáticos para padrões anómalos. Onde estão os alarmes para picos de inscrições, moradas repetidas, volumes fora do normal? Não existem porque não quiseram saber ou porque não souberam fazer. O verdadeiro humanismo é proteger o SNS, para quem dele precisa, começando por quem desconta e espera. Exigimos medidas, prazos e responsabilidade. Sem isso, o SNS fica aberto à fraude e os portugueses ficam ou continuam na fila. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, também 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos ao Dr. André Trindade e registro aquilo que me disse, que porventura a Sra. Deputada do Chega não conseguiu acompanhar, porque acho que nos fez aqui uma boa explicação daquilo que é quando o utente não tem todo o seu processo completo, portanto, ele não fica automaticamente beneficiário e a não ter que pagar ao SNS. Portanto, julgo que esta situação ficou bem entendida. Eu teria aqui uma última questão, porque nos falou aqui de que há cerca de 250 mil utentes que, quando não têm a informação obrigatória completa, deixam de estar em curso e passam para o registro incompleto. Julgo que compreende assim. E, portanto, o que lhe perguntava é o que é que acontece depois nestes casos e, enfim, qual é o impacto destas situações diretamente nos utentes que não têm médico de família. Portanto, qual é esta relação que nós podemos fazer e perceber o que é que acontece depois neste acompanhamento destas pessoas. E, mais uma vez, agradeço todas as explicações. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, a palavra agora ao Sr. Presidente para concluirmos este primeiro tema. Faço ver até 3 minutos. Faça. Muito obrigado. Senhora Deputada, sobre as questões de interoperabilidade, de facto, eu acho que há um caminho que pode ser feito. Ele já foi iniciado há cerca de uma década na administração pública com as questões de interoperabilidade entre tribunais e a saúde, a autoridade tributária e a saúde. Não estou a dizer que já existe, estou a dizer o que é que pode vir a ser feito. Tribunais e saúde, autoridade tributária e saúde, segurança social e saúde, portanto, todas estas áreas onde, de facto, os utentes vão movendo, precisam, porque o cidadão precisa ter estes números, portanto, talvez esse cruzamento, essa possibilidade de interoperabilidade automatize e seja um passo muito importante na qualidade dos dados que o RNU dispõe. E, portanto, esse será um passo importante. Outro aspecto relevante dos mecanismos de controle, Senhora Deputada, os mecanismos de controle existem, mas como eu estava a dizer há pouco, o caso em apreço não chega a ser um outlier. Ele é um outlier quando nós vamos muito ao detalhe. Estava há pouco a dizer, o caso em apreço é cerca de 3% dos utentes da própria ULIS. Portanto, não estou a dizer que, de facto, não se criem mecanismos para detectar esta granularidade dos casos, de facto, mas dizer que não é, apesar da expressividade mediática e da importância que tem, ou seja, sejam 10 mil, sejam 2 utentes, há aqui uma lógica de equidade ao acesso que tem de ser sempre preservada pelas instituições que gerem o SNS e, portanto, não está em causa isso. Deve-se aprender também um pouco com estes casos e, portanto, criar mecanismos de análise, e para isso nós temos a base de dados, há mecanismos de inteligência artificial que hoje em dia também já nos podem facilitar a identificação mesmo deste tipo de granularidade e, portanto, sim, Senhora Deputada, naturalmente o que aconteceu não estamos confortáveis com isso e, portanto, iremos fazer essa aprendizagem para garantir mecanismos de alerta, como a própria Senhora Deputada referiu. Em relação à última questão da Senhora Deputada Sofia Andrade, o que acontecerá, portanto, é exatamente aquilo que está previsto no despacho. Estes utentes não tendo informação básica, muitos deles também já não têm contacto com o Serviço Nacional de Saúde há muito tempo, a maior parte deles não terá médico de família e, portanto, eles passarão para, a qualquer momento, deixando de ter a condição que têm agora, passarão para terceiros pagadores, mas a qualquer momento, dando por isso, vão a uma unidade do SNS, dão os dados em falta e, portanto, voltam a ser reintegrados. Em relação à questão do médico de família que a Senhora Deputada também questionou, como mensalmente é feita esta avaliação de vagas, estas pessoas, depois, de acordo com os critérios com que é atribuído médico de família, poderão voltar a ter médico de família. Mas a questão é que, por questões de equidade, temos um despacho que diz
independentemente de ser estrangeiro ou português, quais são as condições para poder beneficiar do SNS. De acordo com essas condições, então há uns que simplesmente têm o telemóvel e a morada e têm acesso. E depois, vejam, e termino já, peço desculpa, Sr. Presidente, estas questões de ter os dados corretos não é apenas uma questão de burocracia ou de controle ou o que seja. É que se eu quero dizer ao utente, olha, já aqui tem as suas análises, afinal a consulta mudou para o dia tal. Todos nós sabemos de consultas que foram canceladas e a pessoa recebeu a carta passado uma semana da consulta ter sido cancelada. Portanto, a qualidade dos dados, acima de tudo, é algo que nós devemos fazer para lá das questões que a senhora deputada a Cristina Henriques referiu, de controlo, de equidade. É também uma questão de garantir que os cuidados de saúde são prestados com tempestividade e que a gestão do dia-a-dia, das consultas, das cirurgias, dos exames, também é feita com a maior celeridade possível. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou falar agora um reset. Sim, sim. Vamos então mudar de tema. Esta feita em termos procedimentais, como sabem, são exatamente os tempos que até agora viemos a trabalhar no tema que acabou de encerrar. E, portanto, irei, nos mesmíssimos termos, dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Mariana Vieira da Silva, disporá de até 4 minutos. Fará essa resposta individualizada e depois seguir-se-á nos termos análogos aos presentes. Então, a professora Paula Sousa. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Saúdo novamente o Sr. Presidente da ACSS, agradecendo o facto de estar aqui connosco hoje. Habitualmente nesta Comissão de Saúde temos discutido muito as dificuldades no acesso, as dificuldades de resposta, é isso que também nos cabe, fazer esse escrutínio. Hoje discutimos um tema que está um pouco a montante de muitas dessas dificuldades e que diz respeito à capacidade que o SNS tem que ter para planear a sua necessidade de recursos humanos e efetivar a sua capacidade de recrutamento, de formação e de fixação. Saíram recentemente notícias sobre o número de vagas vazias em algumas, ou por preencherem algumas especialidades médicas. Não é uma notícia nova, já nos acompanha há alguns anos, ainda que tenha uma clara deterioração no pós-pandemia. Isso é visível em muitos instrumentos que, felizmente, hoje existem e que há alguns anos não existiam e que resultam de um trabalho, nomeadamente entre a ACSS e o Planap, que permitiu não só fazer um retrato muito detalhado sobre os recursos humanos na saúde, os profissionais de saúde, como ajudar a planear as necessidades futuras até 2030. Sobre o tema que aqui nos traz hoje, há diversas instituições com responsabilidade, que chamamos neste requerimento todas à Comissão de Saúde. Começamos pela ACSS, precisamente para podermos ter aqui um retrato das necessidades e da forma como o Estado, através principalmente da ACSS, procura planear essas necessidades. Esses estudos mostram um crescimento anual significativo do número de trabalhadores do SNS nos últimos anos, que se manteve mais ou menos depois do período de assistência financeira, que, como disse, tem um período de estabilização desse crescimento a nível global, depois da pandemia, como se a experiência da pandemia tivesse reduzido a capacidade de atratividade do SNS quanto aos seus profissionais. Aquilo que esperamos é que o Sr. Presidente possa contribuir para o conhecimento desta Comissão de Saúde relativamente à forma como esse planeamento contribui, o planeamento que foi feito em matéria de necessidade de recursos humanos, para a forma como se desenha as necessidades destes concursos de especialidade e para perceber como é que isso se cruza com as outras avaliações que são feitas por outras entidades, nomeadamente as que dizem respeito à capacidade formativa.
e por isso as minhas perguntas dirigem-se a 3 áreas muito preocupantes de falta de procura da especialidade: a medicina interna, a medicina geral e familiar e a anestesia. Escolheria estas 3 por elas estarem no coração das falhas que depois sentimos na capacidade de resposta do SNS, ou seja, como é que a ACSS, do ponto de vista dos grandes números, que é esse o seu papel, tem olhado para estas carências e como é que prevê que venham a influenciar a capacidade de resposta do SNS, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como é que olha para a distribuição territorial, porque a verdade é que, mesmo tendo em conta este crescimento de recursos humanos, nós vemos que eles cresceram mais onde já havia mais, ou seja, que as zonas, os territórios de fragilidade se mantêm, o que tem a ver também com a capacidade formativa, mas queria ouvi-lo um bocadinho sobre isso, sobre a forma como olha para os territórios que serão mais penalizados se não conseguirmos inverter esta capacidade, e depois pedir-lhe também uma nota breve sobre a articulação com as outras instituições, nomeadamente com a Ordem dos Médicos neste processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Nogueira da Silva. A palavra ao Sr. Dr. André Trindade, também, expectavelmente, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dar nota que, naturalmente, a ACSS e todas as entidades envolvidas, a Ordem dos Médicos, o CNIM, naturalmente, por maioria de razão, o Ministério da Saúde, olha com muita preocupação para esta tendência, como a Sra. Deputada disse, que se fez sentir no, não ia dizer pós-pandemia para não estabelecer aqui relações de causalidade, há uma relação de correlação, mas não tenho a certeza que haja de causalidade, mas que pelo menos, de facto... Exatamente, mas que de facto desde 2020 houve uma alteração de tendência. Até 2020, falando de grandes números, nós tínhamos uma grande estabilidade, havia vagas, elas eram todas preenchidas genericamente em todas as especialidades e de facto a partir de 2020 esta situação deixou de se verificar. Deixou de se verificar. Nós, como a Sra. Deputada também referiu, a Planap já fez alguma reflexão sobre isto em conjunto com a ACSS. Nós fizemos correr um questionário em 2023 sobre, aos próprios envolvidos neste processo, sobre aquilo que os levou a tomar as decisões que tomaram. Está neste momento o igual questionário a decorrer junto também dos mesmos visados, termina no final deste mês. Nós naturalmente depois iremos divulgar esses resultados, mas posso, a título, enfim, meramente informativo, dar nota de algumas das razões que levaram enfim, os resultados de 2023, podendo em 2 anos haver algumas alterações. Não conseguir, portanto, as razões que levavam era não conseguir, contribuíam para a opção de não frequentar a formação médica, portanto, o que é que contribuía para as vagas? Não conseguir colocação na especialidade, entidade hospitalar ou área geográfica, como a Sra. Deputada também questionou, a remuneração, o custo económico associado à deslocação fora da área da residência, a elevada responsabilidade atribuída ao médico interno, enfim, eu estou a destacar só aqueles elementos que são mais relevantes. Portanto, procurando dar uma resposta rápida à Sra. Deputada e depois voltaremos a falar, naturalmente, é essencial analisar este feedback que vamos obter e com isso então desenhar algumas medidas que possam ir ao encontro destas necessidades para mitigar o risco de continuarmos a ter um número de vagas em cada concurso, um número crescente de vagas. Obviamente que este tipo de medidas não são medidas únicas do setor da saúde, eu diria que este problema pode ser verificado noutras áreas, áreas da educação, áreas da administração interna. Porquê? Porque há condições estruturais da nossa sociedade que, de facto, desde 2020, e por isso é que eu não queria estabelecer uma relação de causalidade, mas talvez fruto desse grande evento, depois teve efeitos colaterais, ou seja, o mercado da habitação, o custo de vida e, portanto, tudo isso podem ser explicações e obrigam a medidas transversais, não apenas na área da saúde. Mas há um aspecto que eu queria referir aqui muito importante, que é, nós quando falamos de vagas, e a Sra. Deputada também aflorou isso, falamos acima de tudo de um conceito essencial, que é idoneidade.
A idoneidade do serviço que cumpre ou não os serviços para os objetivos de estágio, e essa idoneidade não é uma prerrogativa da ACSS, é uma prerrogativa essencial da Ordem dos Médicos. É a Ordem dos Médicos que diz por serviço em cada instituição, em cada região, se há ou não idoneidade formativa. Ora, e aqui permitam-me só esta parte, acaba por ser um bocado a pescadinha de rabo na boca. Se eu tenho uma força de trabalho já muito envelhecida e que não está a ser compensada pelas entradas, portanto, este aumento de vagas depois também se vai ressentir na capacidade formativa. Eu tenho de ter alguém que, ao mesmo tempo, dê formação a quem entra, mas que também preste cuidados de saúde a uma procura cada vez crescente. E, portanto, também temos aqui um desafio que é tentar balancear a necessidade de dar resposta aos nossos utentes com a necessidade de formar os internos que vão escolhendo as especialidades. E, portanto, a idoneidade é essencialmente este aspecto muito importante. Termino já, Sr. Presidente, está a olhar para mim, já vi. De facto, o que nós temos de garantir também é que as condições de atratividade que são indicadas pelos internos nestes inquéritos, que vamos construindo. E um último aspecto, nós já pedimos à Ordem dos Médicos e às entidades que a Sra. Deputada referiu para reunir e para vermos em conjunto um aspecto que nós, mais uma vez, não sabemos se é causalidade ou se é correlação, que é a ida para o estrangeiro de profissionais de saúde. Esses dados é a Ordem dos Médicos que é detentora dessa informação e queríamos também tentar fazer aqui algum cruzamento para saber até que ponto é que isto também tem algum impacto. Finalmente, já é a segunda vez que digo finalmente, a questão dos tarefeiros, mas já falamos. Obrigado, Sra. Presidente. Agora prosseguimos dando a palavra ao grupo parlamentar do PSD e depois sucessivamente, nos exatos termos em que tinha decorrido a audição anterior. Sra. Deputada Joana Seabra, faço favor, até 4 minutos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ACSS e agradecer a sua presença nesta comissão. O internato médico é um pilar absolutamente central no Serviço Nacional de Saúde. É nele que se garante não apenas a formação técnica e científica dos médicos, mas também a continuidade, a qualidade e a segurança dos cuidados prestados aos cidadãos. Valorizar o internato é valorizar o SNS, é investir no futuro do sistema e na resposta às necessidades reais do país. Os dados conhecidos relativamente às vagas de internato que ficam por preencher merecem uma análise séria, rigorosa e descomplexada. Em particular, preocupa-nos que as especialidades com maior número de vagas não ocupadas sejam precisamente a medicina geral e familiar e a medicina interna, duas áreas absolutamente estruturantes para o funcionamento do SNS. Falamos de especialidades que estão na base do sistema, a medicina geral e familiar enquanto primeiro contacto, pilar da prevenção, do acompanhamento ao longo da vida e da coordenação de cuidados, e a medicina interna enquanto eixo central da resposta hospitalar, da gestão do doente complexo e da articulação entre especialidades. A sua valorização é, por isso, uma prioridade estratégica. Sabemos que a definição das vagas resulta de um processo complexo que envolve critérios de capacidade formativa, acreditação dos serviços, necessidades assistenciais e responsabilidade partilhada entre várias entidades, com destaque para a ACSS. É essencial perceber de que forma estes critérios estão a ser aplicados e se correspondem hoje à realidade vivida nestas especialidades em concreto. Do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, queremos ser claros. Defendemos uma política de saúde responsável, realista e orientada para resultados. Reconhecemos, sem dúvida, o esforço que tem vindo a ser feito para corrigir desequilíbrios herdados, reforçar a transparência dos processos e alinhar a formação médica com as necessidades do SNS e da população. Neste sentido, importa-nos perceber 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, que leitura faz a ACSS das razões que levam à não ocupação das vagas, em particular em medicina geral e familiar e medicina interna, apesar de serem áreas nucleares do SNS. Em segundo lugar, que medidas podem ser desenvolvidas para mitigar a tendência de crescimento de vagas sobrantes. Em terceiro lugar, como avaliaria a possibilidade, como defende o CIM, as vagas nos concursos, estando definidas, poderem estar permanentemente abertas e, caso não sejam ocupadas, as ULS possam contratar médicos para elas. Concluo sublinhando que a valorização do internato médico exige diálogo institucional, responsabilidade e decisões informadas. É com esse espírito construtivo que o Grupo Parlamentar do PSD coloca estas questões em defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais que o sustentam. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Joana Seabra. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado António Carneiro. Faça favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Dr. André Trindade, em 2025 ficaram 469 vagas de internato médico por preencher. Num país onde faltam médicos, num Serviço Nacional de Saúde em ruptura, com urgências encerradas e listas de espera intoleráveis, repito, num país onde faltam médicos, onde urgências se fecham, onde serviços funcionam no limite e onde as listas de espera se tornam socialmente inaceitáveis, isto não é um acidente de percurso. É o resultado de anos de má decisões políticas e desvalorização da carreira médica do Serviço Nacional de Saúde. Não nos enganemos, os jovens médicos não estão a rejeitar o internato. Estão a rejeitar vagas que significam sobrecarga permanente, falta de condições, ausência de apoio, ausência de perspectivas de futuro e burnout precoce. As vagas ficam por preencher, sobretudo, em medicina geral e familiar, medicina interna e outras especialidades essenciais, muitas vezes em hospitais periféricos e em regiões mais carenciadas. Ora, são precisamente estas áreas que sustentam o Serviço Nacional de Saúde. Quando falham, tudo falha. As condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde tornam-se em muitos serviços incompatíveis com uma prática médica segura e humanamente sustentável. Escalas de urgência excessivas, equipas incompletas, pressão assistencial permanente e uma dificuldade crescente em conciliar a vida profissional e pessoal. Isto soma-se uma remuneração que não acompanha a responsabilidade nem o número de horas trabalhadas. Mas há também responsabilidades claras no planeamento político. Durante anos abriram-se vagas sem garantir capacidade formativa real, serviços acreditados no papel, mas sem condições para formar médicos com qualidade. Vagas que existem estatisticamente, mas que ninguém escolhe porque não oferecem futuro. Tudo isto é agravado por um sentimento profundo de desvalorização da carreira médica do Serviço Nacional de Saúde, por questões bloqueadas, avaliações pouco transparentes. A pandemia do Covid-19 apenas acelerou um processo que já estava em curso. Expôs fragilidades, identificou desgaste e empurrou muitos profissionais para fora do Serviço Nacional de Saúde. Enquanto não houver um planeamento sério e valorizado real, este número, 469 vagas para preencher, vai repetir-se e vai aumentar. Resolver este problema não é opcional, é uma exigência para garantir o direito constitucional à saúde. Por isso, Sr. Doutor, eu pergunto-lhe, como explica que ano após ano ficar vagas para ocupar em especialidades torturantes, apesar das carências amplamente conhecidas no Serviço Nacional de Saúde? Não considera que a manutenção das vagas cronicamente não ocupadas revela um fracasso do modelo atual? Que estratégias tem a ACSS para corrigir o facto de as vagas não ocupadas se concentrarem sobretudo nas regiões mais carenciadas? Pode entregar a esta Comissão o mapa completo das 469 vagas não preenchidas por especialidade, unidade local de saúde e por concelho? Estava a pescar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento. Sobre esta questão, eu creio que estamos a falar o fato de haver vagas que ficam por ocupar nos concursos para o acesso à formação médica especializada. Eu creio que é uma questão de grande preocupação. Por um lado, porque está identificado há muitos anos a falta de médicos no nosso país. Aliás, tem havido vários estudos sobre a demografia médica que indicam exatamente isso, e até o fato de muitos profissionais neste momento estarem em condições, ou de se aproximar as condições para se poderem aposentar, e de facto, dada essa carência, impõe-se inclusivamente até reforçar a formação médica no nosso país para garantir o funcionamento dos serviços e dar a resposta, naturalmente, que os utentes têm direito, nomeadamente na prestação de cuidados de saúde. Preocupa-nos também porque nos últimos anos, aliás, com a criação primeiro dos centros hospitalares, hoje unidades locais de saúde, a verdade é que ao longo destes anos houve uma concentração de serviços no Serviço Nacional de Saúde, e isso também criou dificuldades à identificação, inclusivamente de vagas para a formação médica especializada. Preocupação também de muitos profissionais que se aposentam
aposentam, ou seja, o seu conhecimento que é adquirido ao longo do seu percurso profissional, a importância de ser transmitido também àqueles que vão iniciar a profissão e o risco de se poder perder todo esse conhecimento e toda essa experiência é algo que é sucessivamente suscitado. É verdade que os últimos concursos têm tido mais vagas no acesso à formação médica especializada, mas é verdade também que quer no concurso 2025, eu creio que foram cerca de 20% das vagas que ficaram por ocupar, mas houve concursos também em anos anteriores já com vagas também por ocupar. Nós estamos a falar de jovens que concluíram a sua licenciatura em medicina, mas que não tomaram a opção, ou seja, depois prosseguir a sua formação médica especializada. E esta é a primeira interrogação que nos faz o que é que leva, de facto, esses jovens a tomar essa decisão. E eu creio que isto nos deve interrogar para perceber o que é que está aqui a acontecer, para também se tomar as medidas necessárias, não só para garantir as condições que esses jovens aspiram do ponto de vista da sua carreira profissional, mas para garantir também os profissionais de saúde que nós precisamos no Serviço Nacional de Saúde. Ainda na semana passada, já agora permitam-me, o PCP levou à discussão uma proposta que passava pela integração do internato médico na carreira médica. Já assim foi no passado e isto permitiria dar mais condições a estes jovens, valorizar aquele também que é o seu trabalho e quando concluíssem a formação médica especializada já estavam integrados na carreira médica, porque bem sabemos que muitas das vezes, aliás, é o que tem acontecido nos últimos anos, é concluída, os médicos internos concluem a sua formação e até a abertura de concurso para a contratação no Serviço Nacional de Saúde há inúmeros atrasos e muitos acabam também depois por fazer outras opções. Estamos a falar, os médicos internos hoje, eles desempenham um papel essencial, em muitas circunstâncias asseguram o funcionamento de serviços e, portanto, isso também tem que ser valorizado e tem que ser reconhecido. E, portanto, as minhas duas questões eram estas. Por um lado, eu creio que era importante até uma avaliação mais aprofundada para se compreender, de facto, o que está a levar para que haja vagas, eu vou terminar, para que hajam vagas por ocupar e para que os jovens que terminam a sua licenciatura em medicina não prossigam, tomem a opção de não prosseguir essa formação médica especializada e depois gostaria também de perguntar à CSS, perante esta situação, o que é que já fez ou o que é que está em cima da mesa para, de facto, assegurar que estas vagas são ocupadas, que condições, que alterações estão previstas para garantir as condições e para que sejam mais atrativos desta forma e para que os jovens possam concluir a sua formação médica especializada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos então as questões. Sr. Presidente, dispõe até 12 minutos para responder. Faça favor. Muito obrigado, senhores deputados, pelas questões colocadas. Vou responder não necessariamente pela ordem com que foram colocadas, até porque fazia parte do requerimento do Partido Socialista e o senhor deputado também fez agora referência a isso, sobre a divulgação da informação. Há aqui um compromisso que a CSS vai já assumir, já está em curso. A informação que foi divulgada a quando do processo de locação e de escolha, essa informação já vai estar permanentemente disponível no site da ACSS e até ao final deste trimestre vai passar a constar do portal da transparência todo o histórico a 10 anos dos processos de vagas. Portanto, vagas abertas, vagas colocadas, vagas sobrantes, taxa de preenchimento, taxa de sobra, portanto, é algo que já poderia estar, de facto, mas também, como nós há pouco estávamos a falar, é um fenómeno recente que, se calhar, antes não se olhava com tanto interesse e preocupação e que, portanto, a partir do momento em que, mediaticamente e mesmo em termos de políticas públicas, este tema passa a ter esta importância, o contributo de todos, seja de universidades, seja de sindicatos, ordens profissionais, em ter acesso a esta informação, ela, até ao final deste trimestre, ela passará a estar disponível no portal da transparência e, portanto, daqui para a frente também toda a informação para possa ser consultada e estudada para que conjuntamente a sociedade possa também atender a este problema. A questão da distribuição territorial das vagas
decorre sempre desta questão que já falámos da idoneidade. O objetivo é disponibilizar a maior oferta formativa aos médicos internos, garantindo também a melhor qualidade. A verdade é que estes objetivos de idoneidade nem sempre vão ao encontro das preferências geográficas dos candidatos. Portanto, é aqui, permitam-me, quase uma quadratura do círculo, muitas vezes difícil de se fazer. Sobre a questão também aqui do internato médico poder ser integrado, ser integrado, é uma questão que está a ser avaliada em sede de negociação com os sindicatos. Não há, portanto, não tem qualquer sentido do que possa vir a ser feito ou não. É uma questão que está a ser avaliada. Mas, ao falarmos aqui também de medidas previstas para a correção ou estruturação do modelo, e há pouco eu terminei com uma ideia aqui a introduzir, mas que acho que ela é fundamental aqui na compreensão desta nossa realidade. Mais uma vez, deixo sempre esta ressalva entre causalidade e correlação, mas temos aqui o universo do regime de prestação de serviços médicos, ou seja, após a formação geral, portanto, antes da especialidade, os médicos internos podem exercer medicina autonomamente, designadamente em regime de prestação de serviços. E, permitam-me a minha falha de memória, algum senhor deputado ou senhora deputada há pouco perguntava, bem, mas porquê é que acabam de ser formados e depois não querem ir para a especialidade? Isto é uma pergunta completamente legítima. Ora, com o desenvolvimento do regime de prestação de serviços médicos, de facto, formou-se aqui um mercado paralelo altamente aliciante que paga, em termos relativos, muito bem no imediato, e, portanto, o que nós aqui temos é os valores pagos em prestações de serviço criam um mercado paralelo que, por um lado, desvaloriza a carreira médica e a formação especializada, desvaloriza não é no sentido financeiro, é porque se não se formam, ficam só sem especialidade. E, portanto, a profissão médica não se esgota na componente generalista. É importante, como a senhora deputada dizia há pouco, ter o anestesista, ter o obstetra, após cuidados de saúde primários, ter medicina geral e familiar, enfim, não quero aqui descurar nenhuma especialidade, elas são muitas, cerca de 50 e tal especialidades clínicas, portanto, tudo isto é importante para conseguirmos também ir ao encontro de uma sociedade que é cada vez mais exigente com a qualidade dos cuidados de saúde que são prestados pelo sistema. E, portanto, não podemos ficar à espera que as coisas mudem, sabendo que se está a criar aqui um mercado paralelo. E, portanto, por outro lado, há sempre este problema que é muito difícil de gerir, que é este mercado paralelo, atrai internos para ganhos imediatos, em detrimento do investimento no percurso formativo de cada um dos médicos. Isto, de facto, fragiliza o Serviço Nacional de Saúde, que perde médicos qualificados e mantém a dependência em soluções temporárias e mais caras. Como o senhor deputado do Chega há pouco referia, temos as questões das escalas que depois não são passíveis de ser preenchidas com profissionais da própria instituição por duas razões. Ou porque eles também não estão nas instituições, ou porque, em termos de especialidade, por força desta nova tendência, também não existem. Portanto, isto tem aqui efeitos multiplicadores indesejados em termos de gestão também daquilo que são os profissionais de saúde no SNS. Ou seja, por um lado não os temos e por outro os que temos também não têm todo o nível de especialidade que nós pretenderíamos ter porque desinvestiram disso alguns no tempo em detrimento de ganhos mais rápidos. Transversal a todos os grupos parlamentares é, muito bem, que medidas é que estão previstas? Portanto, por um lado, estas medidas, como eu dizia há pouco, terão de acompanhar os principais motivos identificados nestes questionários que estão a ser feitos aos profissionais de saúde, para não escolherem as especialidades. Por outro lado, também, junto da Ordem dos Médicos, há pouco a senhora deputada perguntava sobre o cenário de termos vagas abertas. Ou seja, eu faço o concurso,
há umas que são preenchidas, outras que ficam em aberto. Isso é uma questão que tem de ser colocada à ordem dos médicos, não é por desresponsabilização, é porque as vagas são definidas de acordo com critérios de idoneidade e, portanto, se eu deixo por um largo período vagas abertas, significa que eu tenho que cada vez que um hospital quer preencher, ainda se mantém a idoneidade e, portanto, enfim, não estou a dizer que seja impossível, mas é uma questão que terá de ser, como sei que vão chamar cá várias entidades, colocada à ordem dos médicos, como é que encara, ou seja, se a idoneidade é um prazo de validade, se é algo que, ou seja, se quando eu dou idoneidade por um ano, nesse sentido, se calhar até seria possível, não sei, mas pela natureza, em razão da matéria, como se costuma dizer, diria que esse tema é um tema que terá de ser respondido pela ordem dos médicos, a quem cabe, de facto, dar a prova de idoneidade. Mas, portanto, falando aqui de medidas, nós para este ano temos previsto concluir o processo de informatização no final do primeiro semestre de 2026, e este processo de informatização o que visa essencialmente é garantir também que isto é um processo rápido, célere, tomando o maior partido possível das tecnologias de informação e comunicação, garantindo que as pessoas não se têm de deslocar, que as pessoas sabem exatamente que os documentos que submeteram estão corretos e que, portanto, estão elegíveis para o processo de escolha de vagas e, portanto, há outras medidas mais de fundo e importantes, como a revisão do enquadramento legislativo do próprio internato médico. Por um lado, o regime jurídico do internato médico, a sua revisão, e por outro, o próprio regulamento do internato médico. Esta revisão conjunta visa a maior transparência e equidade nos processos, que é um tema que vem sendo também referido pelos próprios utilizadores, mas também a valorização da atividade formativa e de investigação. Ou seja, nós muitas vezes, quando falamos do trabalho médico, quem está de fora fica com a falsa sensação que aos médicos interessa apenas, permitam-me esta linguagem mais fácil, operar ou fazer consultas. Não. Os médicos é uma profissão de constante atualização. Aquilo que se ensinava há 10 anos provavelmente já não se ensina da mesma forma hoje. Isto é tanto mais premente quanto mais complexas são as especialidades e, portanto, o conhecimento está em constante atualização. E é um dos aspectos muito referidos, que é a importância da investigação naquilo que é a carreira da carreira médica e, portanto, uma melhor articulação entre formação médica e necessidades do Serviço Nacional de Saúde. E aqui, portanto, poderá contemplar mecanismos de incentivo para aumentar a atratividade da formação especializada, alinhando aqui também a oferta formativa com expectativas dos próprios profissionais. Em termos da questão territorial que a senhora deputada também questionava há pouco, como eu referi há pouco, eu creio que são soluções que têm de ser mais abrangentes, em articulação, por exemplo, com os municípios, recuperando, quem sabe, o conceito de casas de função que existia em tempos para várias profissões, não apenas médicas, e, portanto, aí poderá haver aso a serem desenvolvidos alguns projetos, provavelmente piloto, para depois serem alargados em alguns municípios, para se perceber até que ponto é que estas medidas que na teoria podem parecer ter caminho para ser feito, mas que depois, se calhar, na prática até se podem vir a revelar pouco efetivas. E, portanto, quando eu há pouco falava da questão da prestação de serviços, como é do conhecimento público, esse regime está a ser revisto e, portanto, na expectativa exatamente de se poder disciplinar a contratação de médicos em regime de prestação de serviços, através da definição clara dos requisitos de elegibilidade e de forma, tanto na forma como no conteúdo dos contratos. Portanto, só para termos uma noção, hoje em dia a prestação de serviços, se eu pegar num contrato no Algarve e se pegar num contrato em Trás-os-Montes, é em função da arbitrariedade das necessidades, e o que se vai pretender nesta revisão do regime da prestação de serviço é garantir que há uma uniformização na forma como estes contratos são realizados e também nas obrigações a que esses profissionais ficam sujeitos. E garantindo também aqui, naturalmente,
condições para a renovação ou cessação da prestação de serviços e a subsidiariedade da contratação liberal e protegendo também, naturalmente, os princípios da boa gestão pública. Portanto, com isto tudo, procura-se também que não seja um mercado completamente desregulado, não é? Vai-se a quem dá mais e, portanto, isto, como há pouco um senhor deputado, uma senhora deputada, desculpem, dizia que isto depois conduz a situações de completa desequilíbrio, porque quando o critério é quem dá mais, entra-se aqui numa luta que não interessa se é norte ou sul, e pronto. E, portanto, isso tem de ser regulado, tem de ser normalizado, para garantir também alguma previsibilidade, porque a prestação dos cuidados de saúde depende exatamente disso, da previsibilidade. Estamos a falar de equipas não só médicas, de enfermagem e tudo mais, que trabalham por escalas, e, portanto, as escalas não são feitas no próprio dia, ou pelo menos não deveriam ser feitas no próprio dia, e se nós pudermos garantir aos gestores das unidades de saúde esta previsibilidade, esta possibilidade de planeamento, de facto, os nossos utentes vão sentir isso com efeitos imediatos, e até porque, permitam-me também esta nota que me parece muito importante, um prestador de serviços está do minuto X ao minuto Y e depois vai à sua vida. Os nossos quadros das nossas instituições fazem um seguimento naturalmente mais comprometido com os nossos utentes, e eu acho que é isso que nós também queremos da parte dos profissionais de saúde, é que haja um comprometimento com os nossos utentes, com os nossos doentes, para que eles também sintam a confiança que muitas vezes é quase um caminho necessário à boa cura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, vamos então dar início à segunda ronda. Faço a mesma pergunta há pouco, presumo que os mesmos intervenientes, e assim sendo, Sra. Deputada Joana Seabra, faço ver 1 minuto. Primeiro que tudo, então, agradecer ao Sr. Presidente da ACSS pelos esclarecimentos prestados, quase que nos respondeu a todas as questões. A minha única questão é, como deu a entender, é muito importante, então, sobretudo, a reunião com a Ordem dos Médicos. Se você já tem essa reunião planeada, porque em breve o ano passa muito rápido, vamos ter novamente novas vagas, novas escolhas, porque sem dúvida que a história da idoneidade, o prazo de validade da idoneidade, se a idoneidade pode ir para novos territórios, é fundamental, se você já tem uma data possível para reunir com a Ordem dos Médicos, porque penso que passa muito por aí para tentar colmatar o que tem vindo a acontecer nestes últimos anos. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Carneiro, faço ver 1 minuto. Senhor Presidente, muito obrigado. Dr. André Trindade, o atual modelo de abertura de vagas de internato médico revela falhas evidentes que não podem continuar a ser ignoradas. Ano após ano, o país assiste à manutenção de vagas sistematicamente por ocupar, sem existir uma assunção clara de responsabilidades nem uma correção efetiva do rumo seguido. Impõe-se, por isso, a pergunta política central. Quem responde a este falhanço persistente? A ACSS ou o Governo? E durante quanto tempo mais se considera aceitável manter um modelo que não responda às necessidades do Serviço Nacional de Saúde? O planeamento das vagas de internato levanta sérias dúvidas quanto ao seu fundamento. Persistem indícios claros que as decisões continuam a assentar em modelos administrativos desatualizados, desligados das reais necessidades essenciais do país. As assimetrias regionais agravam ainda mais este cenário. A maioria das vagas não ocupadas concentra nas regiões mais carenciadas do país, onde a dificuldade em fixar médicos se traduz numa clara desigualdade no acesso aos cuidados de saúde. Perante este quadro, torna-se inevitável questionar se existe de facto uma estratégia coerente para garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, ou se continuamos a adiar decisões estruturantes, assentando no normal modelo que falha tanto aos profissionais como às populações que dele dependem. O senhor disse que a Ordem dos Médicos é que dá a idoneidade do serviço. A ACSS tem feito auditorias presenciais de forma que em 2024, 2025, para verificar esses critérios e quais os serviços em que foi reduzida ou suspensa a idoneidade. Muito obrigado. Que 3 medidas é que pode implementar para... Muito obrigado, Sr. Deputado. E a Sra. Deputada Mariana Vieira Silva, 1 minuto, faço. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as respostas que nos foram dadas. Sei que fiz muitas perguntas, mas queria retomar a última, que tem a ver com como é que isto se processa com a Ordem dos Médicos. Nós temos audições pela frente e importava conhecer exatamente, porque a Ordem dos Médicos, quando diz à CSS quais são as vagas disponíveis,
diz por que razão é que não tem idoneidade formativa, sim ou não. Porque, do que eu conheço dos processos, nós não podemos pensar que as razões são todas haver ou não médicos especialistas naquele hospital. Muitas vezes são questões muito pequenas que até poderiam ser resolvidas a breve trecho, enfim, dos poucos casos em que acompanhei este tema. Queria ouvi-lo um bocadinho sobre essa relação, até porque teremos cá a Ordem dos Médicos e para podermos dirigir melhor as perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, Sr. Presidente, para concluirmos as suas 2 audições, 3 minutos, faça favor. Muito rapidamente, aproveitando da melhor forma os 3 minutos, a ACSS, que fique claro, está em constante articulação com a Ordem dos Médicos, portanto, quando eu falo de uma reunião, vamos procurar ver com a Ordem dos Médicos um conjunto de temas para melhorar, procurar ir ao encontro do que está na origem desta questão das vagas. Sobre a questão das vagas sobrantes e que reflete, o Sr. Deputado do Chega dizia, reflete aqui falhas. Vamos lá ver, o não preenchimento de vagas é uma vontade de um interno, não é um erro do sistema. Eu queria deixar, há coisas que são erros do sistema, etc. O não preenchimento de vagas é um interno que toma essa decisão. Não vou, nós falámos há pouco aqui de algumas questões, as prestações de serviço, as questões regionais, o Sr. Deputado diz bem, e como dizia há pouco, há zonas com maior carência. Mas essa carência resulta também de um contexto socioeconómico que é transversal à área da saúde, à área da educação, portanto, não são medidas que a ACSS sozinha consiga dizer muito bem, resolve-se porque eu agora vou tomar esta medida. São medidas da evolução do país, da desertificação do país, que depois também são áreas que não trazem, e este aspecto é muito importante, Sr. Deputado, para lá de outras áreas onde há esta desertificação, como eu dizia há pouco, estes internos, ou estes profissionais, também pretendem fazer investigação. E, de facto, muitas vezes as unidades de saúde que estão nessas zonas não lhes permitem desenvolver a componente de investigação. Como nós sabemos, temos o LIS que tem a componente académica e outras que não. E, portanto, pode ser também alguma dessas razões. Procurando responder muito rapidamente à Sra. Deputada, e acho que também a benefício de todos. Bem, mas então como é que é esta coisa da criação de vagas? E vou só roubar 1 minuto a mais, Sr. Presidente. Até 1 de março de cada ano, os serviços e departamentos das ULIS preenchem e enviam às comissões regionais de internato médico os questionários de caracterização e de idoneidade de capacidade formativa disponibilizados previamente pela ACSS em outubro. Depois, essas comissões, e portanto enviam até 1 de março, essas comissões regionais recebem esses questionários das diferentes entidades e remetem à Ordem dos Médicos, ou seja, não fazem qualquer avaliação se sim, se não, se faz sentido ou não, e portanto até 15 de março remetem à Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos, por sua vez, vai fazer a tal avaliação da idoneidade e capacidade formativa das instituições. E isto, atenção, respondendo também ao Sr. Deputado, inclui visitas in loco e audições às entidades para perceber porque é que estão a pedir isto ou não, etc. E, portanto, elaboram a proposta com base em todo esse trabalho de campo e com base nos pedidos que foram feitos. Isto até 30 de junho desse ano. Depois, a Ordem dos Médicos remete à Comissão Nacional do Internato Médico, a CNIM, para consolidar a proposta e enviar à ACSS o mapa de idoneidades e capacidades formativas. Isto até 15 de julho. A ACSS, por sua vez, analisa a proposta apresentada pela Ordem dos Médicos e pelo CNIM, garantindo que é coerente, execuível e alinhada com as necessidades, quer do Serviço Nacional de Saúde, também do Ministério da Defesa e também do Ministério da Administração Interna, ou seja, há cerca de menos de uma dúzia de vagas que vai para o MAI, que ficam adstritas ao MAI e sensivelmente igual também à Defesa Nacional. E, portanto, também olha para a capacidade destes pedidos todos se enquadrarem nos recursos disponíveis. E, portanto, a ACSS fundamenta tecnicamente esta análise, explica os critérios utilizados, necessidades assistenciais, capacidade formativa, distribuição regional,
constrói o mapa de vagas, definindo o número total de especialidades por região, incluindo as tais vagas protocoladas do MAI e da Defesa, e tendo como limite a proposta apresentada pela Ordem dos Médicos e pelo CNIM. Mais tarde, depois, submete o mapa à aprovação do membro do Governo, responsável pela área da saúde, que naturalmente aprova esse mapa de vagas até no máximo 31 de outubro. Ou seja, nós antes do final do término do mês de outubro temos de ter publicada este mapa de vagas. E, portanto, fiz só esta rápida resenha sobre como é que isso se forma e sobre as questões de idoneidade que aqui foram colocadas. Dar uma nota muito importante. A CSS, naturalmente, não audita o trabalho da Ordem dos Médicos, não tem essas atribuições, não tem essas competências e, portanto, o seu dono, permita uma expressão, a Ordem dos Médicos define critérios de idoneidade que só ela responsabilizam e, portanto, não pode a CSS, ao longo do ano, ir ver se os critérios da Ordem dos Médicos estão ou não a ser seguidos, se estão ou não válidos e, portanto, isso é uma competência exclusiva da Ordem dos Médicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente da ACSS. Quero agradecer, então, em nome da Comissão de Saúde, ao Sr. Dr. André Trindade, os esclarecimentos prestados em instâncias, senhoras e senhores deputados, nos dois temas que hoje o trouxeram. Senhores deputados, permitam-me só uma ligeiríssima interrupção para acompanhar o Sr. Presidente e continuaremos na hora de trabalhos. Muito obrigado.